estarmos aqui hoje refletindo sobre a doutrina espírita, sobre os ensinos de Jesus e que possamos, ao findar dessa explanação, todos nós sairmos daqui um pouco melhores. O capítulo que nos foi solicitado para trabalharmos é o capítulo 8º de O Evangelho segundo o Espiritismo, o item 20, intitulado Bem-aventurados os que têm fechados os olhos. Essa mensagem, ela foi trazida por um espírito, é naquela parte do Evangelho segundo o Espiritismo, que são as instruções dos espíritos. Então, esse espírito, que é Cura d'Ars, trouxe essa mensagem e nós temos grandes ensinamentos, grandes reflexões que podemos fazer acerca desta mensagem. Então, o espírito Cura d'Ars nasceu na França, nessa cidade d'Ardilly, em 8 de maio de 1786, Jean-Marie Baptiste Vianney, e desencarnou em 4 de agosto de 1859. Ele foi um sacerdote da Igreja Católica, foi alçado ao posto de santo da Igreja Católica. Eu fiz uma pesquisa na internet para saber os motivos que o levaram à condição de santo, e alguns biógrafos o colocaram algumas coisas que ele fez enquanto esteve encarnado, como arrecadação de fundos para obras de caridade, comida para os órfãos, um conhecimento sobrenatural sobre o futuro e o passado. Então vejam a mediunidade ali atuando neste espírito da Igreja Católica, nos mostrando mais uma vez que a mediunidade não é um patrimônio da doutrina espírita, nem tampouco é criação da doutrina espírita, mas sim um patrimônio da humanidade de uma forma geral, independente da moralidade, independente da crença, independente do sexo, independente da idade. Também curou os doentes, em especial as crianças. Então, por conta destes feitos de suas obras, enquanto esteve encarnado, foi alçado ao posto de santo da Igreja Católica. Então, esse espírito, ele se comunica para atender uma evocação de uma pessoa cega, e ele traz uma mensagem. Então, Allan Kardec coloca esta mensagem lá nas Instruções dos Espíritos, no capítulo 8º, no item 20, essa mensagem que o espírito Cura d'Ars traz para esta pessoa que estava vivenciando a cegueira naquela encarnação. Então vamos ver o que Cura d'Ars traz de mensagem. Ele começa a sua mensagem dizendo assim: meus bons amigos, para que me chamastes? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Então vejam vocês que muitas vezes nós, nas dificuldades que temos da vida, nas dores, nas provações, nas aflições, nós enviamos nossos pensamentos, nossas preces para todos os espíritos, para Deus, para o anjo de guarda, para Jesus, para todo mundo. Mas será que fazemos isso quando estamos saudáveis? Quando não estamos com problemas? Quando não estamos com dificuldades? Ou será que nós procuramos a ajuda da casa espírita, dos bons espíritos, somente quando estamos precisando? E ele diz, então, se ele foi convidado ali para ele curar aquela pessoa.
vai nos trazer, no desenrolar desta mensagem, o processo de cura. Como que nós temos que buscar a verdadeira cura para as nossas vidas. Ele diz ainda que essa moça, essa pessoa, quando perdeu as vistas, ela deixou-se abater. As trevas a envolveram. Como que nós enfrentamos os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas provações? Porque nós sabemos que nada que estamos passando é por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Todas as provações, todas as dores têm uma razão de ser. Porque Deus, Ele é soberanamente justo e bom. Ele não quer que nós soframos somente por sofrer. Então, o que nós estamos passando em nossas vidas são consequências dos nossos próprios atos, seja desta ou de encarnações do pretérito. As nossas vidas estão em nossas mãos. Nós construímos as nossas vidas. Deus não pune ninguém. Deus não castiga ninguém. Acontece que por conta das nossas inferioridades, nós transgredimos leis divinas, e essas leis nos geram consequências. Lei de causa e efeito. Tudo que eu faço gera uma consequência. Então, por certo, essa pessoa que estava passando por essa provação, alguma razão há de ter para ela estar passando por ali. Então nós não podemos nos deixar abater quando isso acontecer conosco. Bem-aventurados os aflitos, foi o que Jesus nos disse, porque serão consolados. Então, como estamos passando por essas dificuldades? Como estamos passando por essas dores? Estamos maldizendo a Deus? Estamos maldizendo a Jesus, ao nosso anjo de guarda que nos esqueceu, que nos abandonou? Jamais. Eles estão sempre à nossa volta. Eles estão sempre dispostos a nos auxiliar. Acontece que muitas vezes a dor, a dificuldade, a doença é o remédio amargo que precisamos para caminhar, para evoluir, para progredir. E ele continua dizendo: todas as curas que tenho podido obter e que vos foram assinaladas, não as atribuais senão àquele que é o Pai de todos nós. Então ele dizendo que ele consegue auxiliar, minimizar, atenuar, curar aquelas pessoas por concessão de Deus. Por quê? Porque já chegou a hora daquela pessoa, por exemplo, encerrar aquele momento de dor, aquele momento de dificuldade que ela estava vivenciando. Que a partir dali ela já poderia caminhar sem aquela doença, sem aquela provação. E ele traz agora um dos maiores ensinamentos da nossa noite, talvez uma lição que nós temos que carregar para toda nossa vida. Porque muitas vezes o nosso foco está de um lado e é do outro lado que a gente tem que olhar, que é exatamente isso que eu vou ler para vocês. O Espírito Cura-Dars continua dizendo: nas vossas aflições, volvei sempre para o céu o olhar e dizei do fundo do coração. Então ele está nos dizendo para quando estivermos em aflições, levantarmos o pensamento a Deus e dizer o seguinte: meu Pai, cura-me, mas faze que a minha alma enferma se cure antes que o meu corpo. Isso aqui é muito profundo, porque muitas vezes, ou a maioria das vezes, nós queremos ser curados somente do corpo, que nós queremos que o corpo
não tenha mais aquela dor, aquela doença. Mas o problema não está no corpo físico, o problema está no espírito. O espírito, sim, que é enfermo e precisa ser curado. Quando nós curamos o nosso espírito, nós, por consequência, curamos o nosso corpo. Vejam que é muito comum, acho que a maioria das pessoas chegam nas casas espíritas em busca de uma cura para o corpo. E alguns recebem uma melhora, um refazimento e seguem suas vidas e esquecem de continuar a sua caminhada em busca da cura do corpo. Mas como é que nós curamos? Busca da cura da alma, melhor dizendo. Como que nós curamos o nosso espírito? Fazendo isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Refletindo sobre Jesus, estudando a doutrina espírita, nos diversos grupos de estudo presentes nas casas espíritas, fazendo a reforma íntima, olhando para dentro de nós e verificando o que eu preciso corrigir dentro de mim. Então é preciso, antes de nós curarmos o corpo, curarmos a alma, ou talvez em concomitância um com o outro. Buscarmos a cura da alma e também buscarmos a cura do corpo. Não podemos também dispensar a ciência, a medicina, os remédios, tudo que Deus ofereceu para a humanidade para minimizar, atenuar, nos ajudar com os nossos sofrimentos. Mas a cura real, como diz a benfeitora Joana de Ângeles, ela acontece de dentro para fora. Essa é a cura real. Muitas vezes nós desencarnamos por conta de uma enfermidade do corpo físico e não conseguimos curar aquela enfermidade do corpo físico, mas desencarnamos curados lá na alma. E muitas vezes desencarnamos sem a doença do corpo físico, mas com a alma ainda enfermiça. E ele continua na mensagem que nós temos que dizer quando fizermos as nossas preces: que a minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve ao teu seio com a brancura que possuía quando a criaste. Então procurarmos a cura de dentro para fora. Tem um caso de uma cura que Jesus proferiu de Natanael ben Elias. Natanael, ele era um paralítico, e certa vez Jesus estava hospedado na casa de Pedro, em Cafarnaum, e aquela multidão estava lá na cidade, e o paralítico, desejoso de se restabelecer da sua paralisia, pediu para os seus amigos o levarem até Jesus, porque Jesus estava curando as pessoas, Jesus curava os corpos. E os amigos o levaram. Chegando lá na casa, não conseguia passar de tanta gente que tinha. Então eles resolveram colocar Natanael pelo telhado. Eles subiram numa escada e desceram. Quando ele desceu, Jesus, que nunca tinha visto Natanael, o chama pelo nome. Mas Jesus, o senhor me conhece? Lógico que Jesus conhece. Jesus conhece a cada um de nós. É o governador espiritual do planeta Terra, o espírito mais evoluído que já passou por esse orbe que temos conhecimento. Ele nos convida incessantemente a todos os dias para curarmos o nosso corpo, sobretudo curarmos a nossa alma. Ele nos convida diariamente para seguirmos os seus caminhos. E ele curou Natanael. Natanael saiu ali depois do encontro com Jesus andando, pulando, saltitando. E o que Natanael foi fazer? Para comemorar que tinha se libertado da paralisia, ele foi se embriagar com mulheres equivocadas e os seus amigos. Não compreendendo a magnitude daquele fato de que o mestre o tinha curado para ele ter uma nova vida, para ele dar um novo destino para as suas caminhadas, para a sua caminhada.
Era mais ou menos o que Jesus dizia quando ele curava alguém: vá e não peques mais, para que não te aconteçam as coisas piores. Ou seja, você está com aquela dor, com aquela dificuldade, ela está te privando de você angariar mais dívidas na sua caminhada, na sua vida. Então, na verdade, aquela dor, aquela privação é uma bênção na vida da pessoa. Natanael estava com uma bênção na sua vida e não compreendia. Ali, prostrado, ele não estava angariando novas dívidas, novos débitos na sua encarnação. E isso deixou Jesus profundamente chateado. A benfeitora espiritual Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, através da psicografia de Divaldo Franco, diz até que Jesus estava com os olhos em lágrimas, porque as pessoas, a humanidade, Natanael representa cada um de nós. Natanael representa cada um de nós que vem à casa espírita, recebe uma melhora do corpo e abandona a nossa caminhada do bem, de sermos pessoas boas, de sermos pessoas melhores. Natanael representa as nossas imperfeições, por não compreender que as doenças, as dificuldades são criações nossas e muitas vezes nos tiram ou não nos deixam angariar mais débitos. E a Amélia Rodrigues, eu trouxe o relato que ela diz o seguinte: à noite, quando Jesus buscava refazimento à beira do lago de Genezaré, Pedro o encontrou com os olhos imersos em lágrimas. Rabi, estás chorando? De felicidade, suponho, depois de tantos eventos felizes. E o mestre diz: choro, mas de tristeza, afirmou o mestre. Choro, Simão, porque neste momento muitos daqueles que hoje curei se encontram entregues a antigos vícios. Recobraram o ânimo, a voz, a saúde, para se precipitarem outra vez nos despenhadeiros da insensatez. Não tardará que se vejam enredados em novos desequilíbrios, prejudicando dolorosamente suas próprias existências. Era mais ou menos o que ele dizia: vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Ou seja, vá, você recebeu essa cura, mas não volta a cometer esses mesmos equívocos, porque são esses equívocos que colocaram essa doença na sua vida. Equivale a dizer, numa simbologia muito popular, estamos com uma desordem no corpo físico, por exemplo, e vamos ao médico. E o médico pede os nossos exames e ele fala: a partir de hoje você tem que fazer exercício diariamente, não pode comer mais gordura, diminuir a gordura, diminuir o açúcar, ter uma vida mais saudável. E ele fala: se você fizer isso, você vai melhorar os seus índices, você vai ter uma vida melhor. Agora, se você voltar a comer isso, a sua saúde vai se deteriorar. E aí, no primeiro momento, a gente segue as recomendações do médico e a nossa saúde melhora. Quando a gente tem a nossa saúde restabelecida, que está todo mundo bom de novo, o que a gente faz? Volta para inércia. Para de fazer exercício, volta a comer muito doce, volta a comer gordura. E aí, a doença que a gente estava lá atrás, retorna. Numa analogia muito simples, é mais ou menos isso o que Jesus está nos dizendo. Após essa prece, Cura-D'Ars continua dizendo: meus amigos, que o bom Deus ouvirá sempre. As nossas preces, elas são sempre ouvidas. No entanto, elas não são atendidas da forma com que nós queremos. Tem uma diferença muito grande, porque muitas vezes nós pedimos coisas para Deus que não está no nosso planejamento, que nós não suportaremos, que ainda não temos condições. Ele ouvirá sempre: dadas vos serão a força
e a coragem. Isso sim nós vamos receber quando nós fizermos as nossas preces. E as nossas preces, elas atingem qualquer local, do plano físico ou do plano espiritual. O nosso pensamento, ele viaja através do fluido cósmico universal e atinge quem nós quisermos, aonde quisermos, aonde estiver. Então nós podemos fazer preces para aquele parente que já desencarnou, que está no plano espiritual, não sabemos aonde, mas quando nós direcionamos o nosso pensamento, ele vai receber essa prece. Por isso não podemos ficar em muitas lamentações, em muito choro, em muito desespero, quando há a desencarnação de um parente, de uma pessoa, de um conhecido, porque ele vai receber todos esses pensamentos, todas essas vibrações de dor, de sofrimento, eles vão receber. Então, quando nós pedimos para Deus, Ele vai nos dar força, vai nos dar coragem para enfrentar aquela dificuldade, para enfrentar aquela dor e talvez a cura, que apenas timidamente pedistes, em recompensa da vossa abnegação. E talvez, se estiver no nosso planejamento, se for do nosso merecimento, se já estivermos na condição de cessar aquela dificuldade, teremos esse processo. Eu lembro agora de um livro de André Luiz, que ele relata o caso de uma pessoa que durante o seu planejamento reencarnatório, ela pediu para vir, uma mulher que iria reencarnar, ela pediu para vir com uma desordem hormonal muito grande, porque nas encarnações do pretérito, ela havia se perdido na área da sensualidade, da sexualidade. Então ela pediu para vir com essa dificuldade, que acho que na tireoide daria um desarranjo hormonal muito grande nela, e ela teria um sobrepeso talvez, e com isso ela conseguiria passar por aquela provação que ela não estava conseguindo passar nas outras. Então vejam que para aquela mulher, naquele momento, aquilo é o que iria salvar ela de cair novamente em tentação, em dificuldade. Para Natanael, a paralisia naquele momento estava ajudando ele imensamente a não cair em dificuldades, em tentação, conforme ele caiu. E ele continua: lembrai-vos de que o Cristo disse convir que arrancasseis o vosso olho se fosse mau, e que mais valeria lançá-lo no fogo do que deixar se tornar-se causa da vossa condenação. É mais ou menos esse o caso da mulher. Se aquela situação, aquele ponto nos for levar para angariarmos mais dívidas, é melhor que nós não tenhamos ele. A moça que foi convidada, que evocou o espírito Curadars para trazer essa mensagem por conta da cegueira dela, talvez a cegueira dela é o que vai fazer com que ela consiga naquela encarnação superar aquelas adversidades. Crede-me, bons amigos, bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é, muitas vezes, a verdadeira luz do coração, ao passo que a vista é, com frequência, o anjo tenebroso que conduz à morte. Chico Xavier, ele tinha um problema muito grande dos olhos, né? E ele dizia que ele poderia ter sido operado, curado pelo Arigó, mas ele não o fora, porque com aquela cegueira, aquela dificuldade nos olhos, aquela doença nos olhos que o afligia, ele conseguia se manter firme no propósito, no trabalho dele ali, de psicografar, de trabalhar, de se manter, entre aspas, concentrado ali naquela atividade que ele veio proposto a fazer. Que se ele tirasse aquilo, por exemplo, se curasse daquela dificuldade, talvez ele pudesse se desviar do caminho. E ele finaliza a mensagem, o Espírito Curadars, dizendo: agora, ao
algumas palavras dirigidas a ti, minha pobre sofredora. Espera e tem ânimo. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão abrir-se, quão jubilosa te sentirias. Mas quem sabe se esse júbilo não ocasionaria a tua perda. Confia no bom Deus, que fez a ventura e permite a tristeza. Farei tudo o que me for consentido teu favor. Mas, a teu turno, ora e ainda mais, pensa em tudo quanto acabo de te dizer. E ele finaliza dizendo essas mensagens. Então, que nós possamos tentar mudar o nosso panorama mental e identificarmos que as dificuldades, os problemas maiores estão no nosso espírito. O espírito é imortal. Nós temos que corrigir a nossa alma, que é enferma. Quando corrigimos o nosso espírito, o corpo físico passa a ter menos dores. O corpo nada mais é do que um reflexo do espírito. Então, que busquemos efetivamente a cura real, que acontece de dentro para fora. Muito obrigado a todos pela oportunidade e até um próximo encontro.